Fala galera conectada aqui no canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai estar reagindo juntos, Mauro César Pereira rasgando elogios ao Pedro após o atacante fazer hat-trick no jogo contra o Bangu, e Mauro César fazendo várias análises desse jogo e falando de alguns jogadores específicos do Flamengo. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Vambora! Para falar do Flamengo, mais uma vitória. Pedro foi o nome do jogo, lá no estádio Batistão, que estava lotado em Aracaju. Flamengo 3, Bangu 0. Pelo Campeonato Carioca. Com esse resultado, o Flamengo chegou a 18 pontos e assumiu a liderança da competição. É o Flamengo 3-0, hat-trick de Pedro. Mauro César, a sua análise do jogo. E o Pedro, até outro dia a gente mostrou no programa, foi vaiado por alguns torcedores. E ontem, o destaque do jogo, 3 gols na conta do Pedro, Mauro César. O Pedro, ele tem 5 gols e 5 jogos no Carioca, e se contar os amistosos lá nos Estados Unidos, 7 jogos, 7 gols. O Pedro foi o maior artilheiro entre os jogadores brasileiros no mundo no ano passado, e aqui no Brasil ele ficou atrás do Germancano, ele fez 5 gols a menos, se não falha a memória. E o Pedro vem fazendo gols direto desde 2022, ele foi artilheiro da Libertadores 22, ano passado foi o brasileiro que mais marcou gols, como eu falei, embora o Flamengo tenha feito uma temporada muito ruim. Esse ano começou bem de novo, ontem meteu 3 gols em diferentes situações. Primeiro, numa arrancada individual, que não é nem a sua característica principal. Segundo, numa boa trama ali com o Luiz Araújo, uma tabela rápida, deu para a bola direita, ele recebeu de volta, fez o gol. E o terceiro, no rebote do goleiro, depois de uma cabeçada do Fabrício Bruno. O Flamengo fez um jogo seguro contra um adversário, como quase todos os adversários do Campeonato Carioca, que são mais fracos, mas venceu com autoridade, não correu risco, não toma gol. O time só tomou um gol no campeonato. Esse gol foi marcado pelo Carlinhos, do Nova Iguaçu. O artilheiro, né, do campeonato. Tem 7 gols, é o goleador da competição, e foi num jogo contra o time de garotos lá, uma falha individual do menino lá do Noga, e ele aproveitou e marcou. Com o Tite à beira do campo, o Flamengo não tomou nenhum gol. E ele lidera agora a Taça Guanabara justamente por conta do seu desempenho defensivo, porque tem a mesma pontuação e o mesmo número de gols marcados do Fluminense. Só que sofreu menos gols, só foi só 1. Então a defesa está fazendo a diferença. Isso é a cara do Tite, é o estilo dele. O time toma poucos gols, consequentemente perder menos jogos, está invicto na temporada. E eu acho que está apresentando alguns progressos. É claro que tem muita coisa para melhorar. O próprio Pedro pode melhorar mais sua participação sem bola. O Arrascaeta precisa ser um pouco mais consistente, né? Teve aí o passe para o primeiro gol, mas não tem tido atuações tão lineares. O Luiz Araújo, que jogou bem contra a Volta Redonda, dessa vez já não foi tão bem, embora tenha dado uma assistência. Então, acho que tem aí evolução acontecendo. Mas o melhor hoje, ontem, para o Tite e para o Flamengo foi o teste ao qual foi submetido o Igor Jesus, o volante, que jogou porque o Pulga estava suspenso e o Alan está fazendo uma espécie de um reforço, né, físico para poder voltar em melhores condições. E o garoto jogou muito bem, 20 anos, vai fazer 21 agora nas próximas semanas. E ele interceptou bola, roubou bola. A jogada do segundo gol, esse gol aí, é ele que rouba a bola perto da área do Bangu. E aí vai no Pedro no Luiz Araújo, volta no Pedro, que bota a bola para dentro. Quase fez um gol num bom chute de fora da área, o goleiro defendeu. Jogou muito bem o garoto, muitos passos verticais, para frente, né? Volante que recebe a bola e tenta encontrar alguém mais à frente para dar sequência às jogadas, começar jogadas ofensivas. Ele foi muito bem, porque o Flamengo precisa de volantes, né? Só tem esses 2 que eu citei e os garotos da base. Aí entrou um outro que é volante também, que é o Ryan Lucas, com um estilo diferente, é um cara mais hábil, que sai mais para o jogo no segundo tempo, tem 18 anos, também fez uma boa participação quando esteve em campo. Então o Tite foi bem ontem, que ele colocou o Gabriel para jogar, a torcida de Aracaju que ficou lá pedindo o Gabriel, viu em campo, o que é importante também, porque é um torcedor que nunca viu, né? A maioria certamente nunca viu o Gabigol jogando pelo Flamengo no estádio, então tiveram essa oportunidade, entrou o Bruno Henrique, então viu os jogadores importantes, ele testou garotos, colocou também o Matheus Gonçalves para jogar no segundo tempo, então os garotos entraram no jogo, a vitória foi tranquila e assumiu a liderança do campeonato. Agora vai jogar terça-feira com o Boa Vista e no outro domingo tem o Fluminense. Só que o Fluminense, inclusive, vai estar envolvido com a Recopa, né? Nesses 2 intervalos. Vai para Quito, né, Mauro? O jogo acontece entre a partida de ida, né, em Quito, na semana que vem, e o jogo de volta no Maracanã, que é depois do Fla-Flu. A gente não sabe se o Diniz vai colocar força máxima no Fla-Flu ou se ele vai ter que fazer uma gestão ali do elenco para
priorizar a Recopa, que é um título, né, que ele pode conquistar em 2 jogos. O LDU, que inclusive historicamente é uma espinha atravessada na garganta tricolor, porque ganhou 2 títulos seguidos do Fluminense, uma Libertadores no Maracanã em 2008, né, final do Maracanã, e em 2009 a LDU ganhou a Sul-Americana em cima do Fluminense na final. E vai enfrentar agora como campeão da Sul-Americana o Fluminense campeão da Libertadores. Mas acho que ele está vendo progressos lentos, graduais. Acho que o Tite está usando bem aí o estadual como pré-temporada para justamente fazer os ajustes. O Vitor Hugo que também entrou, mas um jogador que é da base, esse com mais tempo entre os profissionais, né? Mas é novo também, tem 19 anos. Então foi um bom jogo, foi uma boa partida para o Flamengo mostrar uma evolução gradual pouco a pouco, né? E aí você vai, o Bangu é fraco. De fato é fraco, mas você pega o Vasco, já há 2 anos é SAF, não ganhou do Bangu. Fez um gol lá, o Paê, um golaço no final, lá em Brasília, e depois o Bangu empatou. E o Flamengo venceu sem correr nenhum risco, nem uma grande chance de gol concedeu ao adversário dessa vez. Então, acho que foi bem satisfatório. Não é espetacular, acho que não vai ter nada espetacular nesse momento, mas acho que foi satisfatório. Ô Vampeta, igual você chegou a comentar outro dia, porque assim, eu percebo nesse... Parando aqui rapidinho, esse jogador Igor Jesus, ele sempre foi destaque na base, né, cara? E a torcida sempre pediu muito uma oportunidade para ele, só que ele nunca teve essas oportunidades no time profissional. No entanto, que quando o Sampaoli estava no Flamengo, o Sampaoli contratou o Alan já chegou no Flamengo machucado, se eu não me engano, e você vê que o Alan até hoje não recuperou esse condicionamento físico. E o garoto já entrou ontem dando conta do recado. Tipo assim, é um jogo, né, contra um Bangu que é um time fraco, mas você vê já a qualidade do garoto aí. O Flamengo acha engraçado nessa disputa Pedro e Gabigol, que quando o Pedro tá em campo, e às vezes desperdiça uma chance, aí tem torcedor que fala assim, mas se fosse o Gabigol no lugar dele, teria feito. Quando o Gabigol tá jogando e erra uma chance, se fosse o Pedro ali, o Pedro teria feito. Uns com muito e outros com nada, né? No Corinthians tá uma maravilha. Pedro Raul, Roberto e companhia. Mas assim, Pedro, como eu estava vendo hoje, 9 clubes, né? 9 clubes foram pedir a CBF, né, professor? Por causa da Copa América, né? Para adiar a Copa do Brasil, né? Não, adiar os Jogos do Brasileiro, né? E aí, dia 1º tem a convocação do Dorival, né? Aí a gente vai ficar ansioso para ver se vai jogadores que atuam no país. Porque do Flamengo mesmo, eu estava vindo agora lentamente na Rádio Olé, digo, o Flamengo foi um dos clubes dos 9 que foram lá pedir a CBF, né? Aí eu estava pensando assim, o Flamengo já tem 4 uruguaios vai. Os 4 são convocados. Os uruguaios são convocados. Rascaeta, o Pulgar é chileno. Pulgar é chileno, mas estou dizendo, os 4 uruguaios, mais o chileno, 5. Aí pensando dos brasileiros que atuam no Flamengo. Pode Pedro, pode Gesso e o Fabrício Bruno. Pode. Tem o Léo Pereira. Você acha que o Gabigol não entra? Porque agora tá no banco. Eu fiquei pensando aqui, O Flamengo, para mim, ainda pode ir 7 jogadores. O Dorival sempre teve boa relação com o Gabigol, né? Assim, trabalharam juntos no Santos, no Flamengo. Eu duvido que ele vai chamar o Gabigol. Quase que ele levou o Gabigol pro São Paulo, tem uma história assim, né? Quase levou o Gabigol pro São Paulo. Mas convocar no banco é duro. Porque assim, professor, 1º de janeiro, o 1º de março, o Dorival faz uma convocação. A gente vai ter uma noção do que pode ser para a Copa América. Se vai muitos jogadores que jogam no Brasil, ou muitos jogadores. Se não for ninguém, se não convocar, acho que ele vai convocar alguém que atua no país. Mas o problema vai ser os estrangeiros que atuam no país. Todo mundo joga na seleção. É que cada técnico que chega na seleção tem os seus homens de confiança, né? Aquele jogador que você conhece, confia. Felipão tinha, né? Levou até o zagueiro Henrique. Eu acho que por afinidade, pode ser que o Gabigol... Por exemplo, assim, jogadores... Não tô falando por exemplo, jogadores... Vamos encerrar por aqui, rapaziada, que a parte mais importante que eu queria mostrar ali do Mauro César. Nessa questão aí, o Pedro... Com os gols que ele tem feito a cada partida, mostra que vai ser titular absoluto no time do Tite. Gabigol vai ser jogador que vai entrar no decorrer da partida, no segundo tempo, ou às vezes não vai entrar. Pedro sempre dando conta do recado. Às vezes, quando está fazendo uma partida ruim, o Tite vai e coloca o Gabigol para jogar, e algumas das vezes o Gabigol acaba até fazendo gol. Já na questão aí do Igor Jesus, entrou muito bem. Muitos da mídia tá elogiando bastante o garoto. Vamos ver aí no próximo jogo como ele vai se sair, mas já mostrou que tem qualidade. Então deixa aqui nos comentários o ataque titular, quem você usaria hoje?
Pedro ou Gabigol? É a pergunta aí que vem sendo debate na mídia futebolística brasileira. Pedro ou Gabigol? Quem merece ser o atacante titular do Flamengo? Na minha opinião, o Pedro, que já mostrou e já provou que é um ótimo atacante. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras e é nóis!